Olá, meus amigos. Muitos conhecem a história da Inglaterra com profundidade. Sobretudo nessa questão da Segunda Guerra, Winston Churchill como sendo um grande expoente. No entanto, não sabem muito bem o que aconteceu com a Inglaterra no pós-guerra. E é isso que é importante a gente pontuar, esse momento político de transição da Inglaterra no pós-guerra e como isso tingiu toda a história da Inglaterra subsequentemente no século XX e ainda perdura até hoje. E por que que isso é importante para nós brasileiros? Aliás, para qualquer povo. O ensinamento vai ser extremamente importante. Bom, vamos ao tema. O que aconteceu? Quando terminou a Segunda Guerra, havia já uma mudança, já uma sindicalização dentro da Inglaterra, ou seja, a Inglaterra estava se tornando praticamente estava se socializando, havia movimentos sindicais, havia toda sorte de pressão de partidos socialistas, do Labour Party, né, que sobretudo ganhou muito, aliás não foi só na Inglaterra, isso em toda a Europa, né, havia infiltração comunista, preceitos e ideários socialistas, já contaminando boa parte da população. Naquele momento a Inglaterra estava empobrecida e quebrada em função dos custos de guerra. Então, o que acontece? Logo na sequência da guerra, quem ganha as eleições para primeiro-ministro é a esquerda. Foi a esquerda. Então, Winston Churchill termina ali a sua carreira política e entrega uma Inglaterra à esquerda, né? Agora, o curioso é que quem ocupou o cargo foi o Lord Attlee. E, obviamente, que pela historiografia que na minha opinião é uma historiografia de esquerda da Inglaterra, esse Lord Attlee, para nós brasileiros, ele é completamente ignorado. No entanto, para a esquerda mundial, ele é tido como sendo um dos melhores primeiros-ministros da história da Inglaterra. Por quê? Ele só teve um mandato de 6 anos, ele é um socialista enrustido há muito tempo. Não tenho a mínima dúvida que ele tinha seu valor e seu mérito. Era um grande contemporizador. Lembrando, ele era um lord, então ele fazia parte da aristocracia inglesa. No entanto, sempre teve um viés muito forte socialista. Também era um patriota, o que confunde muita gente, né? Ele era anticomunista, também outro ponto de confusão. Era um patriota, anticomunista. No entanto, ele era socialista, né? Temos que entender essas nuances. Mas o que acontece? Lord Attlee sobe como líder do Labour Party, né, que era o Partido Trabalhista inglês, e se torna primeiro-ministro. E do meu ponto de vista, ele se tornou criou um problema para a Inglaterra que até hoje não conseguiu se desvencilhar. O que ele fez? Ele praticamente criou o Estado Social da Inglaterra. Então, ao passo que a Alemanha começou com Bismarck, que se solidificou mais tarde na República de Weimar, praticamente 30, 40 anos antes, a Inglaterra ainda resistia como um Estado que não era um Estado assistencialista, paternalista e nada disso. E muitas dessas benesses foram colhidas até mesmo durante a Segunda Guerra. Sim, durante a Segunda Guerra. Por quê? A produção, o ritmo de produção e de capacidade fabril, de incentivo às pequenas e médias empresas, ao empresariado, durante a Segunda Guerra, foi capaz de produzir mais do que a Alemanha, debaixo da República de Weimar, depois debaixo do regime nazista, conseguiu mesmo com metade da Europa escravizada. Sim, exatamente isso. Uma ilha pequena conseguia ser mais produtiva, mais dinâmica economicamente, com um livre mercado, com uma ausência de um Estado social, ao passo que a Alemanha tinha escravizado praticamente já metade da Europa,
e mesmo assim não atingiu os índices de produtividade que a Inglaterra tinha, né, em termos de até fabricação de itens de guerra. É por isso que a Inglaterra lutou sozinha e com bastante resiliência, né, em função dessa dinâmica da livre iniciativa junto obviamente, que os esforços de guerra. Muito bem, então esse ponto a ser considerado. O que o Lord Attlee, vamos voltar aqui um pouquinho para o tema. O que Lord Attlee fez? Ele resolveu fazer o Estado Social na Inglaterra. Então ele criou todas essas questões de leis trabalhistas, assistencialismo a grupos, também fez a questão de previdência, ensino, questão de saúde. Muito bem, aí você fala, que bacana, o cara foi bonzinho, então, muito bonzinho. Só que o que aconteceu? A Inglaterra, economicamente, nunca mais se recuperou, e esses problemas foram se expandindo, a nacionalização de várias empresas. Houve um processo de estatização maciço ocorrido na Inglaterra durante o pós-guerra, e agora o que acontece? Ele ficando só esses 6 anos, depois nunca mais foi reeleito e desistiu da política um pouco tempo depois, mas nesse processo de estatização, de socialização da Inglaterra, nunca houve, nos períodos subsequentes, as décadas subsequentes, todos os outros primeiros ministros estavam sempre em crise. Estavam sempre em crise econômica, tendo que fazer reforma, tendo que fazer ajustes, o nível de impostos subiu, eles nunca conseguiram recuperar a produtividade que eles tinham até antes da guerra, da Segunda Guerra. A Alemanha, que já tinha sofrido bastante com essa debilitação do Estado Social alemão, da República de Weimar, depois do regime nazista, ela se sobrepôs e se tornou um grande fator fabril da Europa, exatamente perseguindo políticas completamente opostas a essa do Lord Attlee. A Alemanha se liberalizou, ao passo que a Inglaterra se socializou. Muito bem, então nesse contexto a gente vê que na história da Inglaterra essas crises culminaram nos anos 70 com a ascensão da Margaret Thatcher, que veio também para fazer ajustes no Estado Social, e foi só o que ela logrou, efetivamente. Ela não conseguiu debelar completamente aquilo que foi criado pelo Lord Attlee no final do pós-guerra. E isso que é importante a gente pontuar. Mesmo a Margaret Thatcher, que é reverenciada como sendo uma grande líder da livre iniciativa, do pequeno e médio empresário, do menos Estado, ela não conseguiu debelar inteiramente aquilo que foi criado pelo Lord Attlee 30, 40 anos antes. Então, esse ponto é fundamental, porque hoje a Inglaterra, se formos ver, ainda continua com um dos países mais estatizados do Ocidente, né? Ainda tem uma participação ali e um Estado Social ainda bem preponderante, relativo talvez até uma média. E isso foi criado exatamente em 6 anos, em que um primeiro-ministro tomou posse lá atrás, né, num período que já está ficando bem distante aqui da nossa realidade. Daqui a pouco é 100 anos de final da Segunda Guerra Mundial. Então, por que eu digo isso? O que eu quero fazer? Todos aqueles que gostam de história entender que mensagens a gente extrai das histórias, não só as nossas histórias, temos que olhar em paralelo. Eu sempre gosto de fazer essas análises paralelas. Mas aqui nesse ponto é o seguinte, eu estou vendo aqui a eleição do Chile, que tem um Estado que não é um Estado social ainda, e que o próximo presidente vai fazer essas mudanças. Mesmo que ele fique um mandato de 4 anos, o estrago que ele pode fazer pode ser eterno. Pode durar décadas. E a realidade que ele vai impor ao chileno é a realidade que nós hoje conhecemos muito bem, como brasileiros, e que o inglês conheceu muito bem como inglês, que é essa eterna crise fiscal, eterna crise de ter que reformar algum sistema, algum serviço de saúde, a eterna crise de ter que lidar com sindicatos e mobilizações que desestabilizam o governo, desestabilizam a moeda, crise em termos de potencial na questão monetária, de juros, enfim, é uma novela que você compra quando você abraça esses conceitos de Estado Social e que demora décadas para você se desvencilhar. Quando que você se desvencilha? Até agora, todos que conseguiriam diminuir efetivamente
o Estado Social foi através de uma crise profunda de rompimento do modelo completo, ou seja, que hiperinflação, desemprego disparado, poder de compra despencando, falta de produtos no mercado. É isso que tem gerado as grandes reformas do Estado Social. E se não é isso, o que acontece? Os líderes que sobem têm sido fracos para combater exatamente o que cria reiteradamente as crises. Então fica sempre uns ajustes. É isso que eu queria pontuar aqui, meus amigos, que a gente tem um rigor e ao mesmo tempo que temos que fazer uma revolução de consciência sobre esse tema, porque conviver com essas bombas fiscais, essas bombas que podem gerar crises futuras, não é o caminho. Temos que debelar isso completamente e transformar. Sim, podemos até manter algumas das benesses, mas em diferentes equações, em diferentes modelos. Não no modelo de Estado Social que foi criado há mais de 100 anos e que nós vimos que só garante crises. É isso. É essa consciência que eu gostaria de trazer aqui com esse aspecto de visão paralela aqui da história da Inglaterra, para vocês entenderem o porquê que eu luto tanto para que a gente saia desse modelo de Estado Social. É uma das questões aqui, e me aflige muito vendo um país que ainda não tem um Estado Social, como é o Chile, e resolvendo abraçar esses conceitos. Eu vejo que vai ser uma guerra muito longa para o chileno eventualmente sair fora desse modelo que possivelmente eles estão para criar agora nos próximos anos. Meus amigos, fica aqui essa reflexão. Muito obrigado a todos.